combinado, mas acabou que os assuntos hoje novamente vão se entrelaçar. Eu vou conversar com o Valdecir Chilo. O Valdecir, ele é professor de hipnose e ciências mentais. Ele vai falar sobre essa ferramenta que possibilita, né, o acesso às profundezas aí da nossa mente e explicar aí quais são as curiosidades, as técnicas, né? É algo que tem muito estudo, tem muita ciência por trás. E o Valdecir, que é um especialista no assunto, vai bater um papo conosco nesse início de tarde aqui na 99.5. Além dele, eu vou estar recebendo aqui no estúdio a Luciana Carvalho, que é coordenadora e professora de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, da UFSM. Ela que lidera um grupo de pesquisa chamado Desinfomídia, junto com a Andrine Teixeira e a Marta Mello, que são duas bolsistas do curso de jornalismo da UFPEL. Elas vêm falar sobre um projeto muito legal, que é da UFSM, mas que tem parceria com a Federal e também com outras instituições aqui da Zona Sul, que chama-se Verdadeiramente. Esse é o nome, tá? O que é o projeto? Justamente é um combate à desinformação em saúde mental. Pois é, unimos o jornalismo e a ciência, então temos um portal em que os estudantes, né, os bolsistas, fazem um trabalho muito bacana para, de fato, informar especificamente, né, voltado às notícias em saúde mental. Olha, um projeto incrível, então, claro que eu convido você a ficar conosco para ouvir este papo que vai ser demais. A psicóloga Olga Viedo, no seu momento de segundicas, a Olga também vai falar sobre a saúde mental, mas de algo que certamente, se você não sofre, vou botar essa palavra entre aspas, mas deve conhecer alguém que fica um pouco aflito com a síndrome de final de ano. Esse não é um nome verdadeiro, mas todo mundo conhece. É o momento que o pessoal tem um pouquinho mais de sofrimento, de pesar, né? O ano já está acabando e aí vem todas aquelas reflexões, e a Olga justamente vai falar sobre os prejuízos emocionais e às vezes até físicos que esses sintomas podem acarretar, né, na saúde das pessoas. E também combino que nesse fim de semana, no caderno Corpo e Mente, caderno feito pela nossa colega Cíntia Piegas, foi também exatamente o tema que a Cíntia trouxe. Ou seja, vamos falar muito da mente hoje aqui no Papo da Hora, que não é por nada, né? Mas se a gente não cuida da nossa mente, todo o resto acaba não funcionando. Então, é o nosso estímulo para você ficar conosco, inclusive mandar sua mensagem, sua dúvida, participar e também ajudar a fazer mais uma edição do nosso Papo da Hora. Então, no Pai Tuna também, agora a gente já não tem o sol, no início do programa até brinquei que o sol estava aparecendo, agora não, já temos outro desenho do tempo para esta segunda-feira e a temperatura está caindo, 23 graus e 4 décimos, a umidade relativa do ar em 73%, e a outra imagem que a gente espia é da Avenida Fernando Osório, também com, obviamente, o tempo bem fechado, mas eu quero comentar que a câmera está balançando bastante, a nossa câmera da Vetorial, então, sinal de que o vento está um pouquinho mais intenso, mas logo mais é a Bárbara Vencato, que aí vai atualizar, então, a previsão para hoje e os próximos dias. Quero contar para você também que o Papo da Hora tem o patrocínio de Citroën, o novo Citroën Basalt, que é o carro mais emplacado da região sul. Também a doçaria Monalu, tradição que conquista, sabor que vende. E a escola de ensino médio Flaming Veiga, o seu lugar de ser adolescente. Matrículas abertas. 2h09, hora de mais papo por aqui. Conversa da hora. Eu vou conversar neste momento com o Valdecir Chilo, o Valdecir, que é professor de hipnose e ciências mentais. A gente vai continuar no assunto, né, da nossa mente. Então, Valdecir, primeiro, já quero agradecer a tua disponibilidade em conversar com os ouvintes aqui da Pelotense. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Primeira coisa que eu vou te perguntar, és pelotense? Não, eu sou natural de Erechim. Ah, muito bem, porque como eu sei que vai ser o assunto para o final do papo, semana que vem o Valdecir vai estar em Pelotas e eu achei que tu eras pelotense então, mas é gaúcho, é de Erechim, mas mora em Santa Catarina, certo? Isso, certo.
Muito bem. Bom, Valdecir, o nosso assunto hoje, não só aqui o nosso assunto, mas também ao longo de todo o programa, a gente está trazendo assuntos relacionados justamente à mente. Falamos de saúde mental, agora antes do nosso papo, e é claro que essa palavrinha acho que chama muita atenção das pessoas, tu já trabalhas há bastante tempo com isso, que é a hipnose. Primeiro eu te pergunto, como é que surgiu essa paixão por esse tema, por essa técnica na tua vida? Isso surgiu há muito tempo, desde criança, né? Eu tive curiosidade quando eu vi um programa de TV, algumas coisas acontecendo. No início, né, prestou uma atenção, depois veio aí eu comecei a estudar isso, e cheguei nos dias de hoje aí, nessa área aí que envolve, né, a hipnose. O que é muito interessante também. Bom, a gente fala, né, quero saber se eu falei correto, que justamente é uma ferramenta, é uma técnica, né, que a gente, eu digo a gente, né, os especialistas conseguem acessar, então, as profundezas da nossa mente. Tecnicamente falando, seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Exatamente o que você falou. Através do foco e concentração, né, é possível chegar aí, né, a camadas mais profundas, né, da mente humana. Valdecir, quem pode, primeiro, né, os profissionais que podem aplicar essa técnica, e também já engata a outra pergunta, quem são as pessoas que podem passar por um processo de hipnose? Olha só, utilizar a ferramenta hipnose, toda e qualquer pessoa que tenha um conhecimento, né, para isso. Não existe uma formação acadêmica, tá, para utilizar a ferramenta, né, mas o que fazer com ela, aí sim é preciso um estudo um pouco mais aprofundado, né. E quem pode passar, né, por essa experiência? Qualquer pessoa, isso não tem idade, nem gênero, nem nada disso. Qualquer pessoa pode, né, passar por essa experiência. Porque sei que desperta, vou bater bastante nessa tecla, realmente desperta curiosidade, porque as pessoas imaginam, né, que ali dormem em questão de segundos e aí falam coisas que depois não lembram. Então, realmente por isso que eu perguntei se tinham pessoas específicas que poderiam passar pela técnica. Não, seria qualquer pessoa, mais por curiosidade ou para, de repente, tentar buscar solução para um problema na sua vida. Como é que tu pode definir isso? Normalmente, né, é utilizado aí para justamente causar uma melhora, né, uma terapia, fazer uma terapia com a utilização da ferramenta. Mas hoje já pode, né, há muito tempo já a hipnose utilizada para analgesia. Hoje tem cirurgias, né, feitas com anestesia somente pela ferramenta da hipnose. Tá? Então, a hipnose ela já pertence a todo ser humano, né? Todos nós entramos em transe, digamos assim, a cada 90 minutos. Isso é automático, não é que a hipnose não é dormir, a gente não dorme, a pessoa, na verdade, ela fica ouvindo, ela fica percebendo, sentindo tudo que está acontecendo. Porém, ela não vai ter reações que antes teria, né, estando em estados dessa natureza. Nossa, que interessante. Ou seja, a pessoa, né, eu falei o termo, que é como muitas pessoas pensam, a pessoa dormiu em 2 segundos, né? Não, ela entra num outro estágio e aí, né, como tu falaste, se comunica, né, obviamente com todas as técnicas. Eu dando uma pesquisada aqui, Valdecir, vi que são áreas assim como, focando em áreas de possessão, regressão de memória, síndromes, distúrbios e doenças autoimunes. Tudo isso em uma sessão de hipnose, isso consegue ser de fato bem acessado, bem trabalhado? Sim, se consegue, sim. Utilizando as técnicas adequadas, sim. Até você comentou em possessão, né? A possessão, ela já está no CID-10, no Código Internacional de Doenças, né? Tem um artigo lá, se não me engano, é o F44, ele fala sobre possessão. E uma pessoa nesse estado, né, ela nem pode ser medicada, inclusive. Então, o que é a possessão? Possessão
ele seria o sequestro dos cristais de hepatita da glândula pineal. Então, a ciência evoluiu muito já nesse quesito aí, né, e se fala aí do transe. E eu vi que vocês estavam falando sobre saúde mental há pouco, né? Então, se nós voltarmos no tempo e a Guerra Fria, né, que aconteceu aí, existiu toda a guerra, digamos assim, ela se travou em batalhas psicológicas, né, e no estudo do controle da mente. Tanto é que praticamente todas as drogas, os alucinógenos que temos hoje aí, LSD, por exemplo, ele foi desenvolvido com o intuito aí de promover, de investigar essas camadas mais profundas da mente humana. E aí, disso tudo, né, surgiu aí uma briga, uma corrida gigantesca pelo controle da mente humana. Daí surgiu que hoje as pessoas chamam de crenças limitantes, né? Na verdade, é uma guerra entre governos. E que foi, se você pesquisar aí sobre MK Ultra, você vai encontrar documentação aí sobre isso que eu estou falando agora. Inclusive, eu vi que comentaram aí sobre a vacinação da Covid, né? Aí, se nós pegarmos aí no que fala de controle da massa, né? Controle da população, seria interessante pesquisar sobre o mRNA, né? Isso aí, a Covid envolveu tecnologias mRNA. E isso foi a primeira vez que foi utilizada em escala, né, de massa, assim, na população. Isso aí é uma descoberta dos anos 60. E esse mRNA, ele tem um fator legal, que ele entra nas células e edita instruções de proteína. Então, se é possível editar esses, né, fazer essa instrução de proteína, essa alteração no nosso corpo, também possibilita editar marcadores epigenéticos. E esses, por conta, governam o nosso comportamento. E aí eu pergunto, né, se fala muito em ciência, muito em estudo científico, em fazer tudo que a ciência prova, mas a gente deve ter um cuidado que quem banca a ciência hoje é o governo. Qual é o interesse dele, né? Então tem que tomar cuidado muito grande. Até eu escrevi um livro sobre MK Ultra e eu falo com propriedade sobre essa questão mais oculta, né? Porque as minhas raízes, elas vêm lá da Bielorrússia, né, da antiga União Soviética. Então, tive pessoas da família que participaram, inclusive, de algo desse tipo. Valdecir, deixa eu lhe perguntar mais algo assim que eu realmente fiquei, né, e volto a dizer, desperta mesmo curiosidade, porque, inclusive, tem muitos filmes sobre isso, né, a relação da espiritualidade, né, da evolução do espírito relacionado à ciência. A hipnose seria, não digo a união, mas assim, um complemento da outra, no caso, dentro da hipnose? A hipnose é uma ferramenta que possibilita, né, essa união, digamos, essa interface entre o corpo, né, a mente e o espírito, né, seria a junção dos três. E a hipnose nada mais é que uma ferramenta que possibilita você entrar num estado chamado transe. Nesse estado, você consegue, digamos assim, acessar conteúdos reprimidos que no dia a dia nós não temos condições de acessar. E é nesses locais onde ficam, digamos assim, as memórias, né? Nós não temos na região do nosso cérebro uma região específica chamada memória, não existe. Mas são locais ali que permanecem algumas experiências, né, da nossa vida, e geralmente os traumas. Então, hoje em dia, né, as pessoas normalmente elas conseguem descrever o que estão sentindo falando dos sintomas. Mas os sintomas,
se for tratar, não resolve, né, o problema. Por quê? Porque é um sintoma. Tem que ver o que está causando esse sintoma. E o que causa esses sintomas, justamente estão nessas áreas aí que nós conscientemente não conseguimos acessar. Por isso que nós só conseguimos descrever o que estamos sentindo. Mas o que causou isso, né? Então, o que causa isso, normalmente, a gente vai especular, mas a gente não vai conseguir, por nós mesmos, saber o que é. E aí, com a utilização, por exemplo, da hipnose, você consegue acessar essas profundezas e, então, remover a causa disso tudo, né? Por consequência, o sintoma, ele simplesmente deixa de existir e aí acontece a melhora. Quanto tempo dura uma sessão em média? Isso depende de pessoa para pessoa, de caso a caso, de técnica, como é que funciona? Depende de pessoa para pessoa, né? E, normalmente, em torno de 40 minutos aí, dá para se fazer, hoje em dia, um trabalho bem interessante, né? E aquela ideia que a pessoa vai contar os segredos, tá? Isso aí é mito, isso aí não acontece nada disso, até porque hoje as técnicas utilizadas, a pessoa não fala nada, não se fala nada, né? Então a gente chama isso de extrusão de pulsão, né? Então não precisa nem saber o que aconteceu com a pessoa, né? Enfim, isso aí não cabe hoje as pessoas mais ficarem se expondo, né, contando segredos, digamos assim, né. Que interessante. Aí depois, isso tudo é acessado, obviamente, depois vem em forma de memórias, é isso? Na pessoa, ao longo, depois da sessão? Isso. Aí, depois da sessão, tem pessoas que vão lembrar, tem pessoas que vão saber, né, vão relacionar, lembrei de uma coisa, isso foi por causa disso, elas começam a conversar sobre coisas que elas não faziam nem ideia que existia, né? E aí tem uma questão que na psicologia eles costumam dizer, isso pode ser memória falsa, né? Se é memória falsa ou não, porque a gente vai começar a entrar em crenças daí, né? Depende da religião, depende a criação de cada pessoa, né? Ela vai tentar justificar isso, encontrar explicações dentro daquilo que ela vive, do mundo dela. Então, se é memória falsa, se é crenças ou não é, né, não importa. O que importa é que a pessoa vai ter uma melhora, e essa melhora que é o que nós precisamos considerar, né? Que bacana. O Valdecir, na semana que vem, vai estar em Pelotas, né, trazendo aí um pouquinho desses conhecimentos. E queria que tu fizesse convite, então, Valdecir, quem quiser, tem mais curiosidades, também tu tem um canal no YouTube, e tu passasse as tuas redes sociais para o pessoal poder te encontrar também sobre a hipnose. Tá. Estarei aí no dia 12 de dezembro, né, às 19 horas, vai ter uma palestra gratuita. Vai ser no Edifício Princesa. O pessoal chama aí de Galeria Zabaleta. Isso. Né, na sala de eventos ali. Então vai ser às 19 horas, tá? Na sexta-feira, quem quiser chegar aí, a gente vai conversar sobre isso tudo e vou fazer demonstrações, né, a respeito disso ali também, né, na prática, para ver como que acontece isso tudo. O meu canal do YouTube, ele está com o nome de Hipnose e Espiritualidade. Esse canal lá, eu falo bastante sobre esse assunto e sobre tantos outros assuntos que envolvem esse universo aí de terapia e também científico, né? Eu já tenho mais de 20 pós-graduação nessa área do estudo da mente humana. Então, e as práticas, né? Já viajei bastante também, atendi muitas pessoas, ministro, né, muitos cursos para fora, então isso a gente acaba adquirindo um pouco de conhecimento e tenta transmitir isso, né, para as pessoas. Muito bem, tenho certeza que vai ser algo que o pessoal não só vai procurar, mas vai também buscar nas redes sociais. E semana que vem, então, a palestra gratuita do Valdecir Stilo, que é professor de hipnose e ciências mentais. Valdecir, muito obrigada pelo papo super interessante e bom trabalho. E, claro, boa palestra aqui semana que vem em Pelotas. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Abraços. Olha, super interessante, né? Sempre a gente buscando aí
conhecimento. E aqui no Papo da Hora a gente traz um pouquinho de cada sobre a hipnose. Então procurei nas redes sociais também sobre o assunto e, claro, né, sempre com especialistas, né, para realizar essas técnicas. Ó, 12h25, tem mais um intervalo chegando no Papo da Hora. Na volta tem previsão do tempo, papo de saberes, que a gente continua falando sobre a nossa saúde mental e, claro, muito mais aqui na Pelotense. A gente já volta.